E aí, tudo bem? Eu sou Wesley Mello, esse é o Eu, Você e as Circunstâncias, e nós estamos falando sobre carreira, sobre empreendedorismo, gestão, episódio, olha lá eu de novo, eu não marquei o número do episódio, eu falo daqui a pouco, eu não lembro, mas eu acho que é 119, por aí, é um montão de episódio. Recados iniciais, porque me disseram que eu tenho que dizer essas coisas no começo, senão não conta. Então, se você está por aí, curte o trabalho da Nana, ou curte o meu, já aproveita e segue aí o canal, segue a página e tal. Ou a gente pode fazer um acordo também, você fica aí uns 5, 10 minutos, vê se você curte, e aí sim você segue o canal. Aqui, eu fui lá olhar o número do episódio, 119, eu nem estava errado. Então, esse é o episódio 119 com a Nana Ramos, que é empresária, é a... Como é que eu falo? Como é que é a cacique da Oca Cowork aqui de São Leopoldo, né? É assim que você se Isso aí. chama. Primeiro, obrigado pela confiança de vir aqui contar um pouco da tua história. Espero que você curta aí os próximos 60 minutos, mais ou menos. Bem-vinda. Obrigada, Wesley. Muito obrigada pelo convite, né? É sempre bom falar um pouco sobre o empreendedorismo que eu vivo aí há 11 anos, há 13, na verdade, há 11 na frente da Oca. E eu sempre digo que é 5 na frente da maternidade, né? Do meu filho, que é outro grande empreendimento. E sobre coworking, né? Que é um modelo de negócio que tem o meu amor, assim, a minha paixão, que eu não faço só por dinheiro, que eu faço pelo coração mesmo. Então é sempre bom falar sobre isso e bater um bom papo contigo. Legal, Nana. Mais um recadinho que eu esqueci. Se você curte o canal, aí você segue o podcast, enfim, você tem lá um caminho lá, se você quiser apoiar o trabalho, que é o apoia.se/WM Podcast. Aí, se você for lá, vai ter lá umas formas de você apoiar o trabalho. Aí é sempre bem-vindo, porque esse negócio aqui não gera dinheiro, mas gera custo. Então é sempre bem-vindo. Se você quiser, vai lá e dá uma ajudinha. Nana, para a gente começar bem pelo começo, em que momento surge essa ideia? Como é que foi que surgiu? Quando era? Me conta esse momento aí. A ideia surgiu lá por 2013, né? A Oca abriu em 2014, mas a ideia surgiu em 2013. Eu sempre falo que essa é uma parte muito importante. Ela não foi uma ideia minha, a ideia de empreender não foi minha, foi da minha mãe. Ela estava num momento de transição na carreira, ela estava para se aposentar, e ela queria investir em negócios inovadores, negócios de impacto positivo e de impacto social. E a gente foi numa família de mulheres, considero fortes, né? Eu, ela e minha irmã, e muito unidas. A gente passou vários jantares regados a bons vinhos, falando em ideias de como investir em negócios inovadores, como, né, ajudar jovens empreendedores. E a gente foi estudando, estudamos investidores anjo, e estudamos várias oportunidades, né, de investimento. E, por enquanto, era investimento. Até que surgiu a palavrinha coworking. A gente tinha pouquíssimo conhecimento sobre, né? E as três ali se apaixonaram por aquela ideia. Aqui no Brasil tinha pouquíssimos, Rio Grande do Sul menos ainda, São Leopoldo nenhum, né? Tinha um Vale dos Sinos, que era em Novo Hamburgo, a Blend, nosso parceiro, né? E a gente se apaixonou por aquilo. Não, vamos abrir um coworking, vamos ver se esse negócio aí, como é que é, porque é a maneira de a gente botar a mão na massa mesmo e trazer empreendedores que querem, né, que têm o mesmo propósito para dentro da nossa cidade, para dentro da nossa cultura. Gente, então nisso criou um nome, criamos a identidade, mas era isso que a gente tinha. Fiz um cartão de visitas impresso em casa,
e eu e minha mãe, a Amara, começamos a frequentar todos os eventos de networking, Venda Seu Peixe, que tinha na região. A gente apresentava propostas, sempre começando assim, quem aqui sabe quem é coworking? Ninguém levantava a mão. E daí a gente explicava o que era, todo mundo com os olhos estalados, assim, meu Deus, isso em 2013, né? O que é isso, esse bando de louco? E a gente ali, quando terminava a apresentação, bom, a gente não tem sede, a gente só tem a ideia. E nisso a gente foi divulgando a ideia, mas sem projeto, né, sem nada. E enquanto a gente participava desses projetos, desses encontros, né, a gente começou a estudar o modelo de negócio, estudar planejamento da abertura desse negócio. E tanto a gente estava fazendo um curso na Perestroika, naquela época, eu e minha mãe, e a gente sempre lembra que no final do curso a gente tinha que apresentar o projeto para a banca, e eu apresentei o projeto da Oca, e eles olharam para mim, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? A nossa ideia inicial, como todo empreendedor, vamos pensar grande, eu quero abrir um casarão enorme, quero ter uma cozinha para fazer eventos, eu quero ter 30 estações de trabalho, né? A gente pensa naquele negócio perfeito. Eles disseram, ninguém conhece o que é coworking. Vocês não vão conseguir se manter com um custo de aluguel de mais de 10 mil reais. E eu saí daquela banca meio, né? Que droga, né? E, na verdade, aquilo foi o que fez a Oca realmente, não, a gente vai fazer isso dar certo, porque a gente não precisa começar grande, a gente precisa começar, né? Então, a gente diminuiu tudo que a gente tinha pensado, vamos abrir num espaço menor, um espaço muito flexível, que a gente consiga trabalhar e aprender com aquilo, porque na época não existia processos, né, dentro do coworking, era tudo muito novo, não tinha literatura, não tinha com quem e o que se basear, não tinha plataformas, né, de gestão de coworking, não tinha. Então, a gente foi criando processos, aprendendo, batendo a cabeça, né, e foi desenvolvendo a Oca, né, apanhando. Nesse meio tempo, a minha mãe, que ia tocar o negócio junto, ela recebeu uma proposta irrecusável dentro da empresa que ela trabalhava, e ela foi morar em Recife, e eu abri a Oca tocando sozinha, né? Então, essa é a história da Oca. Eu sempre digo que aqueles eventos que a gente participou, eu posso estar avançando bastante, tá, Wesley? Mas a nossa história é muito assim, pé no chão, né? Vai acontecendo, as coisas vão acontecer. E aqueles eventos que a gente participou no início, né, foram tão importantes que foram aquelas pessoas que a gente conheceu lá e que a gente apresentou a Oca, que fez a Oca se manter os primeiros anos, enquanto ninguém conhecia a Oca. Quando a gente fala em empreender, a gente sempre acha que os amigos vão ser tudo que nossos clientes, né? E quando a gente chega, quando a gente abre as portas, a gente vê que não é bem assim, né? E que tá tudo bem, a gente sempre pensa muito positivo e sempre tem uma expectativa muito grande, mas a gente tem que aprender a ser realista. E eu acho que o primeiro passo ali da Oca no nosso início foi a gente aprendeu a ser realista, né? Então, aqueles eventos que a gente ria, né? A gente está apresentando uma ideia, não um negócio, né? Isso que a gente tem. Foi o que fez a Oca realmente estar aqui hoje, 11 anos depois, onde a gente está. E o legal é que você falando assim, eu estou aqui pensando, né? É que tanto falar do negócio, quando vocês foram fazer, o negócio já estava muito ali já, né? Porque quanto mais a gente fala de um assunto, a gente acaba pensando nele, estudando ele, e aí aquilo vai ficando cada vez mais
Talvez se vocês tivessem colocado em prática imediatamente, talvez nem tivesse dado tão certo como deu, né? Porque esse tempo entre ter a ideia e ficar pensando nela, falando dela, apresentando ela, eu tenho certeza que deve ter sido fundamental. Deixa eu só... Exatamente, só complementando, a gente nunca pensou no início da OCA, no projeto inicial, que a gente receberia eventos. O Working, na época, não era espaço para eventos, e foi o que nos manteve. Quando ninguém conhecia a OCA, a gente tinha que trazer gente para a OCA, então a gente promovia eventos, né? Então, é isso, assim, o espaço flexível ali desenvolveu novos serviços dentro, né? Que a gente foi aprendendo, que nem tu disse, com ali a conversa, estudando. Na verdade, a gente estudou o público, né? Que a gente estava inserindo o nosso negócio. Sim. Não, que eu queria te pedir só uma coisa, porque como o público aqui acaba sendo meio diverso, porque muitas pessoas vêm através de vocês, e aí acaba ficando aí, outras não ficam, mas enfim. Então, só para a gente nivelar, porque daqui a pouco tem gente por aí que nunca nem ouviu falar em cowork, né? Então, dá uma resumida, assim, para essas pessoas que daqui a pouco nem sabem do que a gente está falando, o que é um cowork, como que ele funciona, assim, só para a gente dar essa nivelada, assim. Perfeito. Coworking é um espaço de trabalho, pode ser virtual ou físico, né? A gente tem um espaço, a estrutura física, né? Com salas de reuniões, que é de onde eu estou fazendo hoje, né? Essa gravação contigo. A gente tem um ambiente de eventos, a gente tem salas privativas e um ambiente compartilhado onde pessoas de diferentes profissões ou profissões similares, de diferentes áreas, né, podem trabalhar juntas, e isso reduzindo custos, principalmente custos, aumentando a sua flexibilidade na rotina de trabalho, e que para nós é o principal, e que eu sempre digo que é o nosso maior propósito e o nosso maior valor, é onde gera conexões, né? Aqui eu sempre digo que a OCA, o coworking, né, a gente não faz a gestão de espaços, a gente faz a gestão de pessoas, né? A gente coloca as pessoas em conexões aqui dentro. E isso é muito informal, né, aqui dentro, mas também tem ações que são específicas para fechar parcerias, para fechar grupos de trabalho aqui. O outro serviço que eu comentei, que é o espaço virtual, é que empresas podem usar o nosso endereço para fins comerciais e ou fiscais, né? E um dos maiores benefícios disso para mim hoje é a privacidade, porque muitas empresas, ainda mais depois da pandemia, começaram a ser abertas nas suas casas, né? Então, seus endereços, enquanto a gente vai para um caminho de proteção de dados, as pessoas cada vez mais estão usando o seu endereço de casa, divulgando seu endereço de casa na sua empresa. Então, a gente está fazendo um trabalho para trazer essas empresas para o nosso endereço, oferecendo não um endereço para o seu CNPJ, mas a privacidade para ela e para sua família, e um serviço de apoio administrativo, né? Enquanto cada pessoa que trabalha aqui ou que tem seu endereço aqui, se tivesse uma empresa separada, teria que pagar uma secretária, alguém para fazer esse apoio administrativo, para fazer a gestão do seu espaço, a gente fornece esse serviço, né, sem a pessoa precisar estar aqui pessoalmente, né, e sem usar do seu tempo, que para mim é muito valioso hoje, o tempo para cuidar de comprar café, pagar 30 boletos por mês, em vez de pagar um só. Então, a gente facilita a vida de empreendedores. E isso pode ser de empresas profissionais liberais, empresas pequenas, até grandes empresas abrindo filiais aqui no estado, né, e aqui na cidade. Legal. O cowork, lógico que eu pedi para você dar essa nivelada, porque sempre tem, né? Quem não conhece, mas depois
acho que depois da pandemia, eu acho que a maioria das pessoas passou pelo menos a ter ouvido falar, porque teve um movimento aí de empresa que ficou aquele tempo sem trabalhar na sua sede e aí percebeu que dava para trabalhar assim, né? E, se perdeu um pouquinho do preconceito, né? Tipo, sei lá, eu sou advogado e aí vou fazer uma reunião e eu não tenho um escritório próprio, né? Como naquele momento se tornou normal, acabou que se tornou aceitável. Então, se eu falar uma besteira, você me corrige. Mas percebi então que essa questão do cowork ficou mais confortável para pessoas que às vezes tinham uma certa resistência. É isso mesmo ou eu estou falando bobagem? Também, assim, a pandemia foi um divisor de águas, né, até para a gente. Mas tem duas formas, assim, das pessoas verem o coworking pós-pandemia. Ou nem pós, durante também. Primeiro, assim, crianças, família em casa, não conseguia trabalhar de casa, trabalhando numa mesa de jantar, muitas empresas não voltaram para o presencial. E a outra, que também tem a ver com isso, é que ninguém mais quer pegar um trânsito de 1 hora e meia para ir trabalhar, e 1 hora e meia para voltar. Então, as pessoas começaram a cuidar mais da sua qualidade de vida, né? E isso significa menos tempo em trânsito, menos risco para a sua vida estando em trânsito, né? Podendo usar esse período que está para ir numa academia, né? Mais flexibilidade na sua rotina. Então, pode vir desses dois fatores, assim, né? E as próprias grandes empresas fechando escritórios e trabalhando híbrido, né? E dando a possibilidade, pagando para os seus funcionários, olha, não precisa vir de São Leopoldo, que é a cidade onde a gente está, né? Até Porto Alegre, que fica uns 30 quilômetros, eu acho, mais ou menos. Tu não precisa fazer esse trajeto todo dia, né? Então, tu vem 2 vezes por semana e trabalha na tua cidade mais 3 vezes por semana. E daí essas pessoas começaram a frequentar mais o nosso espaço. A pandemia foi um divisor de águas, né? Porque eu vou já adiantar também um assunto, que em novembro de 2019, a gente chegou no momento, assim, da empresa que a gente diz, ou a gente cresce em espaço ou a gente fecha. Porque a gente chegou num ponto do nosso MVP lá que a gente não conseguia mais crescer no espaço que a gente estava. Foi perfeito para o momento, mas ou a gente põe um pouquinho mais de dinheiro ali, vai para um lugar maior. A gente era numa sala comercial, então a gente precisava de mais visibilidade, porque já estava se falando em trabalho híbrido antes da pandemia, né? E em novembro de 2019, então, a gente triplicou o nosso espaço. E a gente veio para o espaço onde a gente está agora. E eu sempre digo que isso foi o que fez a Oca não quebrar. Se a gente tivesse ficado onde a gente estava, a gente teria fechado ali na pandemia. Em março mesmo, quando fechou, a gente já teria fechado as portas. Mas como a gente criou novos serviços, a gente conseguiu se manter durante todo o período e crescer em 2020. Né? Mesmo fechado por 8 meses. Não, faz todo sentido esse crescimento de 2020, porque, e falando aí, puxando para o agora, né, que aí começa até não sei se um debate, mas enfim, uma reflexão em cima da questão do trabalho home office, né, cara, no começo legal, todo mundo meio que achou muito legal, e aí agora já não acha tão legal assim, porque é aquilo que você falou, você está em casa, a tua casa, mesmo que você tenha um espaço que nem esse que eu estou aqui, é um escritório que eu tenho em casa, mas mesmo assim, não é, né? Eu estou aqui falando contigo e meu cachorro está aqui toda hora de volta. Então não é a mesma coisa, né? Então a alternativa de você ter um cowork é quase que um meio termo, né? Eu não preciso ir lá, mas eu também não fico em casa, às vezes, num ambiente que a não ser que você seja muito disciplinado, e lógico, tem gente que funciona muito bem, né? Mas é mais complicado, né?
porque aí você oferece para a pessoa um ambiente próprio, né? Que tem lá a iluminação certa, a mesa certa, internet funcionando ok, né? Tem lá o café pronto, enfim, tá tudo ali já meio certo para a pessoa trabalhar. Então, eu acho que faz total sentido, porque eu acho que a gente está tentando achar justamente esse caminho do meio agora, né? Porque nem todo mundo quer voltar a trabalhar lá na mesa do escritório, mas também já tem muita gente entendendo que ficar em casa de pijama e chinelo também talvez não seja o ideal, né? Exatamente, assim, pode ser por algumas horas, alguns dias por semana, mas não o tempo inteiro. Tem gente que é muito regrada, né? Eu sempre brinco, eu aqui cacique de um coworking, né? E meu marido trabalha home office, né? Desde a pandemia, ele trabalha home office e ele nunca mais saiu. Óbvio, ele tem um escritório também dentro de casa e ele fica sozinho em casa o dia inteiro, né? Na pandemia era ele no escritório dele e eu na mesa da sala de jantar, trabalhando com a mãozinha assim, com dor no braço, já, né? Eu tive filho um mês antes da pandemia, então era empurrando o carrinho com a perna, respondendo mensagem, né? Tendo que vir até aqui, né? Ter sempre os cuidados, porque a gente não estava ali naqueles primeiros meses, a gente não estava presencialmente aqui, mas a gente tinha gente trabalhando aqui dentro da OCA, nas suas salas, né? Com distanciamento, e a gente tinha que manter o nosso ambiente sempre apto para isso, então a gente mantinha ele sempre limpo, a gente tinha sempre atendimento online, a gente vinha pegar correspondências, direcionar as correspondências, então não parou, né? Mas, né, eu não consigo trabalhar em casa, sinceramente, eu deixo o meu computador na OCA. Se eu tiver que trabalhar até as 9 da noite, eu trabalho até as 9 da noite no meu escritório, eu não consigo trabalhar de casa. Tem gente que sim, eu invejo um pouco, sinceramente, mas eu sei que tem muita gente que não. Assim como eu, precisa ter um ambiente destinado para isso. E eu preciso das conexões também, né? Eu acho que a gente precisa conversar com pessoas, né? Que isso é outro ponto também que veio com a pandemia. A gente precisa ver gente, a gente precisa encostar nas pessoas, a gente precisa olhar no olho. Então, as pessoas hoje vêm aqui para a OCA, mesmo tendo o seu escritório trabalhando sozinho, para conversar, para trocar ideia, né, para gerar conexão. Então, tem vários fatores, como eu disse antes, né, que trazem para cá. O propósito é o mesmo, é trabalhar, ser produtivo, criar conexões. A forma como é feita, daí cada um tem a sua. Não, total, porque isso até eu não falei naquela hora, mas isso é outra coisa, né? Porque você fica trabalhando de casa, você perde essa coisa da conexão, né? Do trocar uma ideia, e por mais que você fale, mas hoje eu posso ligar, eu posso WhatsApp, enfim, tem um monte lá de ferramenta, mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. A gente usa essas ferramentas porque elas estão aí e elas ajudam no processo quando o outro não é possível. Pelo menos eu penso assim, né? Eu faço esse podcast assim porque eu não consigo fazer de outro jeito. Se eu conseguisse fazer de outro jeito, eu fazia de outro jeito, né? Eu faço assim porque assim eu consegui viabilizar que acontecesse. Mas, obviamente, que seria ainda melhor poder fazer presencialmente, sentado com a pessoa, conversando. Então, total sentido. Nana, me fala uma coisa. Hoje, qual que é o perfil, assim, do teu cliente, assim? Quem te procura mais? Olha, até estava fazendo isso para uma consultoria, né, analisando o perfil. A gente tem um perfil muito variado, tá? Mas se a gente demograficamente, assim, né? É uma faixa etária, já não é dos mais jovens, já são pessoas de 30 a 45, 50 anos, né? A maioria profissional liberal. Eu tenho uma profissão que o pessoal gosta muito aqui do coworking, que são os advogados, por causa desse serviço de apoio administrativo. O advogado ainda mexe muito com recebimento de documento e
entrega de documento para o cliente assinar, tem muita coisa digital, mas eles precisam ter esse espaço, uma sala de reunião para atender. Então, a maioria é advogado, né? A gente pensa a cor que meio hype, eu não sei se o termo já está passado, mas mas hoje é assim, é um público, uma faixa etária um pouco mais velha, né, de 30, então, e profissional liberal, mas a gente tem grandes empresas que usam também o nosso espaço, né, grandes empresas, e daí tem de tudo, tem área comercial, tem assessoria de imprensa, tem tráfego pago, tem contador, tem arquiteto, designer, tem RH, tem empresa, tem até estúdio de Pilates, que eu uso o nosso serviço. Mas então tem psicólogo, psicopedagoga, nutricionista, então é multidisciplinar mesmo. Eu sempre digo, nosso espaço se tu consegue usar o nosso espaço, a gente vai tentar formatar da melhor forma para o teu trabalho e trazer o melhor ambiente para ti. Mas o Pilates faz aí? O Pilates usa o Não, o endereço. Ah, tá. Eu fiquei pensando nas bolas ali. Mas então, é o que eu disse, a gente consegue trabalhar, a gente consegue atender várias atividades, né? Eu sei que a gente está falando aqui, você vai ficando curioso em conhecer, né? Vai estar na descrição aí o site, lá no site eu sei que tem lá as fotos, tal, você consegue conhecer bem lá o espaço da Nana, que realmente é bem legal, assim, tem muitos espaços interessantes, assim, tem ali um auditório, né, que ele é bem eu sempre fui apaixonado pela proposta ali, pelo jeito de fazer. Usei algumas poucas vezes assim, porque realmente o meu trabalho acabou que eu não tenho tanta necessidade. Mas todas as vezes que eu precisei, eu usei e realmente é um espaço bem bacana. O outro já era, né, o menorzinho lá, mas esse é sensacional. Eu acho ficou muito bacana mesmo. Esse a gente investiu mesmo, né, no conforto, né? Como a gente pegou um prédio só a estrutura, né? A gente pôde hoje investir em conforto acústico, conforto ergonômico e tornar a experiência mesmo do trabalho, né? Hoje a gente trabalha, a gente vende a experiência de estar aqui, a gente não vende, né? A experiência de gerar conexão. A gente não vende espaço, eu não loco espaço, eu não sou imobiliária, né? Legal. Ana, eu vou agora partir aqui por um bloquinho aqui que a gente faz para todos, para fazer de conta que esse negócio tem alguma organização, né? Porque a gente vai papo mesmo, mas aí algumas coisas assim eu faço com todo mundo. Eu costumo dizer assim, quando eu vou fazer essas perguntas, principalmente essas que eu vou fazer agora, é que a gente está aqui agora no mundo digital e na internet, e as coisas aqui parecem sempre muito perfeitas, né? Tudo dá muito certo, tudo é muito legal, né? E a gente sabe que a vida não é exatamente assim, ou não é nada assim, na verdade, né? Então eu queria que você, para ajudar as pessoas a ver que a vida não é assim, me respondesse. Todo trabalho tem pelo menos uma parte do trabalho que a gente faz porque tem que fazer, mas não é aquela coisa que a gente faz muito feliz, que a gente não gosta tanto. O que é isso no teu trabalho? Contabilidade, gestão financeira. Eu sou da área da comunicação. Então, para mim, não preciso nem pensar. Gestão financeira, tanto que essa eu uso as minhas pajé para me ajudarem todo início de ano e todo início do mês, né? A gente faz um balanço do que deu certo, o que não deu certo, e eu acabo trazendo os dados para me darem as soluções. Mas você é o tipo,
por exemplo, hoje é nós estamos gravando isso aqui dia 6 de março, agora é 7h30 da noite, né? Hoje, por exemplo, você sabe o quanto foi o teu fevereiro, por exemplo? Você tem isso? Sei. Sabe. Você tem Sei, fechado. porque hoje a gente tem já plataformas de gestão mais direcionadas, né, ao nosso negócio, e hoje eu aprendi, no início eu não era, tá? Mas hoje eu aprendi, na marra a gente sempre aprende, que a gente tem que guardar os dados para depois a gente fazer nosso planejamento. Então, tudo que eu aprendi na marra, assim, né, concordo aqui. Mas, sim, eu tenho tudo isso. Agora começa a questão de também, né, imposto de renda e tudo mais, eu tenho tudo organizadinho. E todo mundo aprende um pouco assim, na verdade, né? Não, ao contrário. O que tem no teu trabalho, no teu negócio, que quando acontece, dê aquela sensação de é por isso que eu fiz isso? As conexões aqui, né? Me chamam, né? Até tá no meu LinkedIn, né? Eu sou conectora de gente. Eu me chamo de conectora de gente. Eu, às vezes, passo circulando aqui no negócio, aqui na Oca, a tarde inteira, trazendo uma pessoa, apresentando para outra, falando do negócio de uma para outra. E quando elas realmente fecham parcerias, assim, é quando eu digo, eu nasci para isso, né? Por exemplo, aqui eu tô com... eu tenho 4 salas privativas aqui na Oca, eu tô, graças a Deus, com as 4 ocupadas, assim, com pessoas maravilhosas, com profissionais maravilhosos. No meu andar de cima, eu tenho 3 salas, as 3 salas trabalham um em parceria com o outro, um advogado, uma assessoria em tráfego pago, outra tem assessoria em empreendedorismo também, e troca de serviços e apresentando, né? Eu tenho outra advogada maravilhosa aqui comigo, que os advogados têm 2 escritórios de advocacia aqui dentro, eles trabalham em parceria o tempo inteiro, trocam informações. Então, isso para mim olha, às vezes parece até bobagem, mas às vezes vale mais que dinheiro, assim, sabe? Saber que realmente aquele meu propósito de desenvolver a economia aqui da região e fazer as pessoas realmente colaborarem está dando certo, assim. E é óbvio que isso gera valor para a gente também, né? Eu nem acho, assim, que você falou a bobagem e tal, mas eu acho que tem muita coisa que é mais importante que dinheiro mesmo. Eu acho que tem muita coisa. A gente, de um modo geral, acaba visando muito, colocando muito dinheiro, justamente por essa coisa de quantificar, né? Dinheiro é dinheiro, eu sei quanto é, né? E essas outras coisas são mais difíceis de quantificar. Mas na realidade, dinheiro é sempre meio, né? Dinheiro não vai ser fim de nada, né? Exato. Eu busco dinheiro para fazer as coisas que eu gosto. Né? Sim, perfeito. Vai lá. Uma coisa que você tinha certeza que ia dar certo, mas não deu. Vou falar daí da minha vida pessoal, assim, porque da Oca, né, o que a gente, no início a gente achava que os amigos iam lotar a Oca, e não deu, né? No fim, a Oca, graças a Deus, posso dizer que lotou umas de pessoas que vieram realmente pelo negócio, e não porque gostam de mim. Também, isso também. Mas eu, desde que era criancinha, achava que eu ia ser arquiteta. Fiz 3 anos e meio de arquitetura e não deu. Quando eu tive, eu tive muito medo na época de trocar de curso e quando eu disse, cara, não vai dar, não é isso, tive coragem, as coisas se ajeitaram, assim. Então, eu, graças a Deus, não me arrependo de nada que eu fiz, né? E eu acho que tudo tem um ensinamento, mesmo as coisas que
podem parecer que não deram certo. Acho que no fim sempre dá. Eu sempre digo aqui que eu faço essa pergunta mais porque daqui a pouco tem alguém nesse momento e como a gente normalmente olha para trás para responder isso, né? Inevitavelmente aquilo já andou e a gente é o que é porque fez o que fez, não tem muita saída fora disso. Então não tem realmente, né, certo e errado, tem o nosso caminho, né? O caminho que a gente trilhou e trouxe a gente até aqui. Se fosse diferente, não seria o que é, né? Exatamente isso. Nana, aí o contrário. Uma coisa que você nem botava tanta fé assim, e aí deu muito certo. Ai, ai. Eu acho que pode se falar daí da Oca como um todo, assim, né? Porque depois que eu contei ali no início, né, da banca, que eu apresentei o projeto da Oca e eles olharam para mim, não vai dar certo, não vai dar certo. E eu disse, não, espera aí, vamos fazer dar certo. Não me vem com esse papo de que não vai dar certo e não vai me dizer o que eu preciso para fazer dar certo. E daí a gente, não, vamos arregaçar as mangas e vamos fazer isso aí dar certo. E hoje eu posso dizer que deu certo, né? 11 anos a gente completa agora, dia 10 de abril, e estamos ainda em crescente, assim. Não, já é um tempo, né? Já é um tempo. É desde 2013, é isso? 2014. 2014 é mesmo. Eu dei uma palestra lá num ano, não foi isso? Né? Um ano, Exatamente. Tenho fotos. Não, eu tenho. Posso te mandar. Mas manda, porque eu acho que eu tenho uma foto daquele dia, mas eu tenho uma, mas eu acho que é uma foto. Se tiver mais, me manda que eu sou daqueles que gosta de fotos. Eu acho que eu gosto mais de foto do que de vídeo, inclusive. Porque foto é aquela coisa única, né? Aquele momento que faz, né? Eu gosto bastante de foto. É um tempo, né? Porque isso é 2015, nós estamos em 2025, passaram-se 10 anos desde então, né? Não é qualquer empresa, seja lá de qualquer ramo, né, que sobrevive tanto tempo, né? A gente sabe bem que não é fácil, né? Deixa eu voltar pro meu roteiro aqui, eu saio do roteiro. Eu tenho umas coisinhas anotadas aqui. Nana, se você tivesse uma oportunidade só de voltar, esse voltar pode ser um dia, uma semana, 10 anos, o tempo que você quiser, para dar um conselho profissional para a Nana daquele tempo lá. Quanto tempo? Eu acho que eu falaria para valorizar mais a experiência daquela Nana como profissional, como pessoa, e o serviço que ela oferecia, né, na OCA ali. No início, aquele desespero de fazer dar certo, a gente acaba não acreditando muito, né, na gente, e por vários momentos eu pensei, eu não vou conseguir fazer isso aqui funcionar, né? Eu me lembro, assim, no primeiro ano que eu passava um dia inteiro sem ver ninguém, né? Então, mas ia colocando os preços cada vez mais baixos, né? Para chamar gente. Venha de graça, passa o dia inteiro aqui, tome café o dia inteiro, trabalhe o dia inteiro. E daí eu teria valorizado mais desde o início, assim, porque eu acho que a gente começou mesmo esse processo de crescimento quando a gente percebeu que a gente tinha um diferencial, né? Que a gente estava vendendo era experiência, que não adiantava a gente bater na tecla de preço, e sim de valor. Eu vou sair do roteiro, porque assim, o que você falou é muito importante, eu não quero deixar para depois, porque eu vou acabar esquecendo, assim. Porque isso acontece muito, mas muito mesmo, assim, a gente, as pessoas, esse fim de semana eu estava conversando com a minha irmã sobre isso, inclusive. A gente tem essa tendência de
de ter medo de botar preço nas coisas, né? Os preços que elas têm, né? Olha, o preço é esse. E a gente descobre cedo ou tarde, ou às vezes não descobre, aí é tarde mesmo, aí vai ficar tarde demais. Que, na verdade, quanto mais a gente valoriza o nosso trabalho, o nosso produto, as coisas dão certo. Eu me identifico muito com isso, porque eu passei muito tempo querendo fazer as coisas de graça, querendo fazer de qualquer jeito. É realmente a palavra que você usou, no desespero de fazer, né? No desespero de fazer. Acho que a palavra é essa mesmo. Você quer pôr para fora, você quer fazer, então você quer de qualquer jeito, e aí a gente acaba não entendendo que as pessoas não valorizam isso, porque você também não valoriza, na verdade, né? Estava conversando com a minha irmã, um assunto específico, mas eu dei um exemplo que eu vou dar aqui. Eu falei, você vai procurar um psiquiatra para te ajudar lá, e aí você vai lá e a consulta dele é R$30, R$20, você vai ficar também pensando, poxa, será? Poxa vida. Então, não estou dizendo para ninguém cobrar valores irreais e valores estratosféricos, enfim, mas tem que dar o valor para o teu trabalho, o valor que ele tem. E acho que isso aí que você falou é muito importante. Muita gente, Justo, né? exato, muita gente sucumbe a isso, assim. E às vezes as pessoas enxergam o valor em você justamente porque o teu preço é o preço. Exato, assim, a gente que trabalha com intangíveis, assim, né, a gente não tem um produto, a gente tem um serviço, então, vem muito, né, baixa, né, ofereça lá, R$800, não, mas eu posso pagar 500, olha, não tem, né, o meu serviço vai te proporcionar, né, a qualidade do valor proposto, então, eu hoje mexo muito pouco com os nossos preços, né? A gente tem os preços justos, né? A gente considera justo e vê no mercado como justo, sem perder dinheiro, né? Porque eu também não sei se no Brasil inteiro, mas se soubesse o preço do café hoje, aqui no Rio Grande do Sul, oferecer de graça, não. Total. Tem que estar embutido. Às vezes é melhor segurar a ansiedade e não fazer. Às vezes porque senão vira isso, mas você vai fazendo cada vez mais barato, ou vai fazendo mesmo de graça, e aí você acaba se frustrando, né? Então, acho E perdendo dinheiro, né? que Deixa de ganhar, mas tu tá perdendo também. às vezes é melhor, enfim, às vezes você ficar com a tua família, então, do que ir lá fazer uma coisa por um. Mas, enfim. Nana, agora, ao contrário, se a gente for lá para frente, 5 ou 10 anos, sei lá, qual é a Nana que a gente vai encontrar lá? Olha, hoje, eu sempre, eu fui mãe mais tarde, né? E hoje eu diria assim, que eu espero, e vou ser assim, né? Porque a gente trabalha hoje para o futuro, que a Oca vai seguir com sucesso, né? Dentro dos seus valores, e eu vou ter mais qualidade de vida com a minha família, porque a gente trabalha porque eu gosto muito, mas para eu ter uma qualidade de vida para minha família. Então, eu sempre vejo isso, eu quero trabalhar menos e viver mais. E o trabalhar não é que eu quero estar aqui menos ou, né, não me preocupar com o trabalho. Eu quero que o meu trabalho seja cada vez mais valorizado para eu poder ter mais qualidade de vida com a minha família. Essa é a pergunta mais difícil, eu acho. Eu teria dificuldade de responder. Vamos supor que tem alguém agora lá em alguma cidade e essa pessoa está aqui vendo isso porque ela tem vontade de ela fazer um coworking. E eu quero que você diga para ela por que ela não deve fazer isso. Se ela quer ganhar dinheiro, não faz. Se ela quer ficar rica com coworking, não faz.
Eu não conheço nenhum dono de coworking que só tem o coworking. Olha só, interessante mesmo. E o Mesmo. coworking tem um outro negócio. Tem outro negócio, sempre tem outro negócio. Até, e não é só coworking, né? Mas ontem eu estava conversando com uma cliente nossa aqui, e ela estava me contando de um conselho que ela deu para um outro cliente nosso, onde ela disse que a gente nunca tem que ter só uma fonte de renda, né? A gente nunca pode tirar, porque se alguma coisa não der certo, tu perdeu tudo. Então, tu sempre tem que ter outras formas. E o coworking é assim, rico, olha, é óbvio, em grandes cidades, São Paulo talvez possa dar muito dinheiro, assim, mas daí não é uma empresa de uma pessoa ou de uma família, daí já é de um grupo, já é uma coisa mais estruturada. Se alguém quiser ler e ir mais a fundo, pode ver a história do WeWork, né, que é um negócio que não é um negócio, né? Não sei se aquilo dali é um negócio ainda que dá dinheiro. E se agora para essa mesma pessoa a gente for dar um motivo ou alguns motivos para ela fazer, qual seria? Ah, propósito. Propósito de vida. E eu acho que pode nascer vários outros negócios com o próprio fundador do coworking dentro do coworking, né? Tu pode ganhar dinheiro de outra forma dentro do teu coworking, né? Já ficou parceiro de algum cliente? Sim? Não. Já, já, não de alguns. Legal. Eu acho que você acabou falando, mas eu sempre peço para o convidado deixar um livro, uma série, um filme, ou tudo isso, para quem se interessou pelo assunto, continuar no assunto. Ah, bom, tem o documentário da WeWork, né? Tem também outros livros. O documentário acho que está na Apple TV. Eu vou ser bem sincera, eu ainda não consegui ver ele, porque agora que eu assinei a Apple há pouco tempo, e não tenho tanto tempo para assistir. Mas tem um livro que não é sobre coworking em si, mas que eu gosto muito no meio, assim, que a gente vive, que se chama Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Ele fala sobre tomada de decisão e como de negociações também, né? Ele fala em dois sistemas, um sistema para tomar de decisão do raciocínio, né? Que é um raciocínio emocional, é um raciocínio intuitivo, e um outro sistema que é mais lógico, que é mais racional. Então, ele trabalha o equilíbrio desses dois sistemas para a gente tomar sempre decisões acertadas e, é óbvio, conduzir uma boa negociação. Então, eu gosto bastante desse livro, assim, do tema empreendedorismo, né? Do tema coworking tem pouca coisa direcionada, assim, mas o do WeWork mesmo, que dá para ter uma noção, mas a WeWork não ele é muito diferente dos coworkings no Brasil, assim, dos coworkings menores, né, eles são uma empresa à parte, né, talvez um outro coworking grande, tão grande quanto a WeWork, e mais sólido seja a Regus, mas eu diria que trabalhar em empreendedorismo, né, no empreendedorismo tem vários, né, mas Legal. são duas dicas, eu dei duas, então. Tá ótimo, tá ótimo. Ana, aqui a gente está começando a encaminhar para o final aqui, e eu sempre, antes do fim, dou a oportunidade para o convidado, se quiser, fazer uma pergunta. A gente trocar de lugar por um minuto. Como tu te vê um pai empreendedor agora?
Ai, ai. Porque a gente acha que não, mas muda muito. Ah, muda. É lógico, eu tô. É uma experiência de 21 dias hoje, então acho que ainda é meio recente e a ficha acho que vai caindo, assim, né? O pessoal fala, caiu a ficha, eu falo, a expressão em si já é velha, né? Eu já não sou muito novo também, mas assim, eu acho que não tem um cair a ficha, acho que vai caindo. Eu tô tendo a primeira filha, né? Você falou de passar, já fui mãe velha, eu não sei o que sobra para mim aí, né? Porque eu fui ser pai já, eu esperei bastante, assim, né? Demorei bastante. Quanto à questão da conciliação das coisas, né? Hoje, hoje eu tenho uma vida dupla ou tripla, na verdade, né? Porque hoje eu tenho uma posição de direção numa empresa que é o que eu digo assim, é minha casa, né? Onde eu tô lá com a minha energia, né, mais focada, porque eu tô lá vivenciando o dia a dia, lá eu tenho uma equipe, enfim, é toda uma ligação, né? E eu tenho uma empresa de consultoria que cada vez menos eu atuo pessoalmente, mas eu ainda atuo duas vezes por semana, né? Então, eu fico pouco em casa, né? Então, eu não sei como vai ser isso, assim, no decorrer do tempo, né? Essa coisa da ausência. Que nem de quinta-feira eu atendo uma empresa que é em São Leopoldo, que é hoje. Até por isso que eu marco as gravações normalmente na quinta, porque eu tô mais perto aqui, né? Então eu consigo vir almoçar em casa, tal. Então quinta é um dia mais, e terça é o dia que eu atendo outros clientes. Então eventualmente, que nem terça-feira, que foi terça de carnaval, não tinha ninguém para atender, então eu tava em casa. Então, eventualmente, uma terça ou outra eu tô em casa. Eu tenho uma preocupação não só por ser pai, mas de um modo geral, e quem acompanha, enfim, podcast ou mesmo Instagram lá, sabe assim, eu tenho uma preocupação em ter um equilíbrio entre ser produtivo, entregar resultado para as pessoas que me contratam, porque eu sei que elas me contratam por isso, não é por outra coisa, não tenho essa ilusão e tal, assim. Eu sei que as pessoas que me contratam, elas querem resultado e elas esperam um resultado. Mas eu faço bastante força para ter um equilíbrio. Eu acho que não é necessário se matar para ter isso. Eu acho que. Acho não. Esse é o momento que eu perco vários seguidores. Normalmente é. Porque as Não pessoas. fiz uma boa pergunta. Porque as pessoas que seguem normalmente quem trabalha com o que eu trabalho, planejamento e tal, tá esperando alguém que fala: acorda às 5 da manhã, vai tomar banho gelado, vai dormir, trabalha enquanto ele dorme. Estou esperando essas coisas. E eu, de mim, não vai ouvir. Porque para mim, você acorda às 5, às 10, eu quero saber o que você entrega lá no fim. E eu não acho que exista uma receita pronta para ninguém. E não é à toa que isso aqui chama eu, você e as circunstâncias, né? Porque eu acho que cada um tem as suas circunstâncias, acha o seu caminho, e eu não acredito muito em receita pronta. Então, para mim é um mantra mesmo, assim, eu tenho que ter equilíbrio. Eu tenho que dar resultado, tenho que trabalhar, mas eu tenho que estar aqui com a minha família, eu tenho que fazer as coisas que eu gosto, eu tenho que ter tempo para gravar o podcast aqui, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu disse lá no começo, meio brincando, mas não é brincadeira, isso aqui não me dá dinheiro diretamente. Às vezes gera conexão, que eventualmente, Sim. mas não tem essa intencionalidade. Acontece, mas não tem, assim, uma intenção de gerar negócio isso aqui. Então eu tento disciplinar assim, tomara que eu consiga. Eu gostaria muito de não ser aquele pai tipo ausente, que compensa com presente. A gente não sabe, né, Nana? Porque a gente só sabe quando acontece com a gente, mas eu espero muito que eu consiga ser um pai decente, assim, de estar perto, de participar, de estar preocupado com as coisas que importam, sabe? Você falou de dinheiro, assim, pá, dinheiro é muito legal e tal, mas sei lá, eu tenho 47 anos, né? Então, para mim, a coisa mais valiosa no momento é tempo, não tem outra coisa, né? Tempo. Se eu puder ficar 10 minutos, 15 minutos, meia hora, para mim talvez muito mais para alguém que tem um filho com 20 anos, né? Tempo para mim é tudo.
Eu acho que assim, o momento assim, o que eu sinto é isso assim, tempo, eu tenho que dar muito valor ao tempo, porque eu vou ter menos tempo do que a média dos pais tem com os filhos, então eu tenho que valorizar isso. Acho que é isso. Não sei se eu te Perfeito. Respondeu sim. Muito bem. E é isso mesmo, né? A gente nunca sabe o dia da manhã. Na não dá. maternidade, na paternidade tem aquela história, né? De cuspir para cima, né? Tem várias coisas que a gente diz antes. Você sabe que eu sou muito prevenido com as relações, assim, né, saindo um pouco do nosso foco aqui, falando um pouco, eu sou muito prevenido, assim, com as relações, então eu sempre tive algumas coisas, assim, que vão me ser úteis agora. Discussão desse tipo, eu sempre dizia: "Olha gente, eu não tenho filho, eu não sou capaz". Assim, cada um sabe o que faz. Eu tenho pelo menos a ilusão ou a boa intenção de pensar que cada um faz o melhor que pode com as armas que tem. Eu acho que tá todo mundo no fim querendo acertar. Às vezes as pessoas me acham bobo por pensar assim, mas eu acho que no fim, todo mundo tá querendo acertar com o repertório que tem. E e eu acho que é isso, eu acho que as pessoas erram, acertam, do meu ponto de vista, mas do delas e cada um, então pelo menos dessa eu vou passar, assim, né, eu tenho esse crédito, assim, de não ter falado da mas tem coisas que eu falei, tipo essa coisa, assim, eu tenho muito essa preocupação de: "Ah, eu não quero que meu filho ou minha filha, né, desculpa, eu não quero que minha filha vire uma babaca", vou usar um termo, sabe, que tipo de pessoa que não consegue ouvir os outros, que é dona da razão, né, enfim, essa coisa que tem aí ultimamente. Só que nem não tá na minha mão isso, né. Então eu posso pagar, às vezes, por isso, né, porque as pessoas falam, às vezes, coisas concretas, né. "Ah, não vai dormir à noite, vai se preocupar com isso". Fala: "Cara, se essa fosse minha preocupação, tava". Tenho preocupações muito mais filosóficas, assim, sobre tentar, sei lá, deixar uma pessoa legal, sabe, acho que legal num sentido amplo, assim, uma pessoa bacana, que olhe para os outros de igual para igual, que trate as pessoas bem, enfim. Então isso me preocupa muito mais, né. Ser pai de uma menina nesse mundo que a gente tá, né, e isso são coisas que me preocupam muito mais do que essas coisas, dinheiro, se vai dormir à noite, se vai sair, chega tarde, sabe, esse tipo de coisa, assim, eu não me preocupa tanto. Mas é isso, ó, virou um podcast sobre paternidade e maternidade. Mas você sabe que eu sei que a gente desvirtuou um pouquinho o papo, mas não, porque Não, isso é uma grande questão, assim, de quem trabalha e quem tá querendo tocar a carreira e construir também, né, porque é um dilema, né, porque não, exatamente, exatamente. Eu trouxe, né, essa questão, por isso, assim, eu era outra empreendedora antes de ter meu filho, né? Também foi uma criança muito esperada, né? A gente planejou, a gente não planejou a pandemia, mas ele a gente planejou nascer em 2020. E eu mudei totalmente, assim. Eu trabalhava das 8 às 10 da noite. Hoje, por exemplo, agora são 8 horas, né? A gente começou a nossa conversa às 7. Eu saí daqui da Oca às 5h30, fui buscar meu filho na escola, fiquei 30 minutos com ele e voltei. Porque eu sabia que talvez eu não conseguisse ver ele antes dele dormir. Então, a questão do tempo, assim, fez uma correria na minha vida, mas aquele tempo de qualidade que a gente fala, né, eu trabalho para ter tempo para ele, né, e eu acho que os empreendedores, as empreendedoras, né, cada vez mais estão seguindo nesse sentido, nesse caminho, assim, né, empreender para ter mais tempo para o filho, né, sair da CLT, né, para ter um horário, uma rotina mais flexível.
Eu tenho uma frase que eu usei ela por um tempo, né? Essas frases a gente vai mudando, mas eu usei ela bastante, assim, lá no meu conteúdo e tal. Deixa eu ver se eu lembro, né? Que era fa plan ai, ai, ai. Planejar o importante para viver o insubstituível, eu acho que era isso aí. Perfeito. Porque assim, a gente trabalho, dinheiro, todas essas coisas são muito importantes, porque às vezes quando eu falo assim, eu brinquei que eu perco seguidor, porque as pessoas confundem as coisas. Vocês não se enganam, eu dou bastante resultado, senão não era contratado. A questão é que eu sou contratado justamente porque eu não preciso trabalhar até 10 horas da noite para dar o resultado que eu dou. Então não se engane, não é tipo não trabalhar, não tem nada a ver com isso. Porque é importante. Você precisa trabalhar, você precisa ter dinheiro, você precisa ter os meios, né? Porque senão vira uma coisa romântica, né? Legal eu falar isso, e aí eu tenho as coisas e tal, e aí eu falo isso, aí a pessoa que tá lá do outro lado fala assim, legal, é bom falar assim, já que você já tem, né? Então, assim, só que isso são meios. Isso você substitui, você perde o emprego, você arruma outro, você bate o carro, você arruma outro. Não é que tá de boa, é ruim, dói, machuca. Mas teu filho, tua esposa, tua mãe, você não substitui, entendeu? Passou, passou. Então, ter essa dimensão das coisas, eu acredito que ajuda a gente a ter um norte na vida. Porque se o norte for o dinheiro, não tem fim, você vai ficar correndo atrás do rabo, e era isso. Então, corre atrás do dinheiro, o dinheiro é importante, vai te ajudar, mas o fim não dá para ser, porque senão vai pirar. Produtividade é fazer mais em menos tempo, né? Exatamente. Por isso que eu digo, eu não acredito nessas coisas de assim, eu sou o primeiro a chegar e sou o último a sair. Mas Isso o que tu faz nesse meio tempo? muito pouco. O que eu preciso saber é o quanto você está entregando. Porque eu conheço profissionais que fazem isso porque não quer estar em casa, por exemplo. Prefere estar no escritório. Né? Então, otimizar as tarefas, enfim, isso que é o que faz eu ganhar dinheiro, inclusive, né? É esse serviço que eu vendo. Sim. É para isso, né? É para você fazer o que tem que fazer, entregar o resultado que tem que entregar, e aí usufruir do seu resultado, que é estar com a tua família, ter conforto, enfim, ter as coisas que tem que ter, poder passear, tal, curtir o momento. Acho que esse é meu plano. Não dá certo o tempo inteiro, mas esse é o plano. Importante é que a gente tenta. Exatamente. A vida não é perfeita, nem sempre eu consigo, às vezes eu trabalho mais do que gostaria, às vezes é mais fácil falar do que fazer, né? Porque isso tem uma dubiedade aí, né? Porque ao mesmo tempo que você daqui a pouco quer trabalhar um pouco menos para estar com a tua filha, no meu caso agora, ao mesmo tempo você fica pensando, poxa, mas se eu atender mais um cliente aí, poxa, meu plano de saúde pode ser melhor. Isso não é fácil. Não é Não é fácil. fácil. Não é fácil. Você fazer esse equilíbrio entre posso pagar um colégio melhor ou não, vou fazer um colégio um pouco menor, mas vou estar presente. Não é tão fácil quanto eu disse aqui, né? Porque senão fica parecendo, então não é, não é. Não é. Exercício que eu estou disposto a fazer, de refletir sobre isso, sempre. Nana, Show de bola. eu queria te dar o tempo que você quiser, né? Porque internet a gente tem essa vantagem, né? Para você dar o recado final aí, enfim, falar sobre o que você quiser, deixar o recado que você quiser, ficar à vontade. Então tá. Quero convidar todo mundo, né? Quem for daqui do Rio Grande do Sul para conhecer a Oca presencialmente, né? Nos visitar, tomar um café. É caro, mas a gente dá de graça. Ter um bom papo, assim, comigo ou com quem estiver aqui na Oca, né? Gosto de conversar e de receber. Quem quiser investir no mercado de coworking também, estou aberta para conversar. A gente... coworking é colaborativo, é um negócio colaborativo e nada mais dentro do nosso propósito do que colaborar em abrir outros centros como esse pela cidade, estado, Brasil afora, né?
Estou super aberta aqui para falar sobre isso, sobre outros assuntos, né? Acho que o Wesley vai deixar ali o site da Oca, pode deixar também o arroba do Insta, é só chamar a Cacique, né? Eu nunca falei, não falei no início do porquê o nome Oca, né? Às vezes é algo tão importante, mas a gente às vezes passa batido, né? A minha família tem descendência indígena, meu avô materno era Ubatuba, e foi a Oca, é a Oca de índio mesmo, tanto que a gente coloca, quando a gente foi fazer a logo, eu coloco um acento na Oca mesmo, não tendo, para as pessoas não chamarem de Oca, né? É Oca, a gente não está vazio, a gente está cheio de uma tribo maravilhosa, né, de pessoas maravilhosas que cuidam de uma comunidade. E tem tudo a ver, né, coworking, com uma comunidade com um propósito único, com cada pessoa fazendo o seu trabalho da sua forma, por um bem maior, né? Então, é isso que a gente espera, a gente, né, aqui dentro da Oca, e eu como Nana, dentro da minha família, com a Mari e com a Beta, que são minhas pajés, né, que eu chamo elas, que me dão todo o apoio na gestão, é isso, a gente trazer um pouco da nossa cultura da Oca para a nossa comunidade, para a nossa cidade, e as pessoas colaborarem mais e concorrerem menos. Então, eu estou sempre aberta para conversar, bater um papo, discutir, né? Estamos aí. Muitas coisas importantes, né? Entre elas, essa coisa de colaborar mais e competir menos. Eu não estou dizendo que você não tem que competir na vida, né? Mas dá para colaborar mais, né? Dá para colaborar mais. A gente às vezes está competitivo demais, né? Eu acho que dá para a gente usar os espaços físicos e virtuais para colaborar mais, né? Colaborar mais. Sei lá, curtir, compartilhar, comentar, né? Mandar um recado para a pessoa, eu gostei do tempo. Isso às vezes muda o dia de alguém lá, dá sentido para o trabalho que a pessoa está fazendo, enfim. Se você pensou e tem alguma coisa boa para dizer, diz, né? Porque às vezes as pessoas têm menos filtro para dizer as coisas ruins, né? E às vezes para dizer uma coisa boa, as pessoas têm 415 filtros, né? Tipo, não quero dizer. Cara, diz. Se você achou o trabalho da pessoa legal, diz, olha, trabalho legal, que negócio bacana. Acho que a gente está precisando disso. Pessoas que sejam capazes de dizer coisas boas para as outras. Ana, obrigado de verdade, assim, pelo papo, por ter topado. Realmente é um trabalho que eu sempre achei muito bacana, se você está na região de São Leopoldo e precisa, procura a Nana lá, que realmente você vai ser muito bem atendido, vai ser muito legal. Se você chegou até aqui, aí agora sim, né, aquele recado lá do começo, aí agora ele tem mais valor, porque se você consumiu aqui 1 hora de conteúdo, aí eu não vou achar, eu vou ter certeza que você curtiu, porque você não ficou aqui 1 hora em nome do sofrimento, né? Você deve ter gostado um pouquinho, né? Então, se chegou até aqui agora, então materializa aí teu sentimento e curte o vídeo, segue a página. Se lhe convier, vai lá no apoia.se/WM Podcast e contribui lá para o canal, continuar vivo e fazer o que tem que fazer. A internet, livro que a gente tem que ler, né? Porque não tem, né? Não dá para chegar aqui e fazer, né? A gente precisa saber uma coisa e outra. Então, se você acredita no conteúdo, vai lá, tem uns valores simbólicos lá que é realmente só para manter aí o canal funcionando. Dentro dos recados finais, não esqueça que um podcast, no máximo, vai te abrir uma porta, seja lá para qualquer assunto, vai estudar, vai ler, né? Não vai sair daqui achando que sabe alguma coisa de alguma coisa, porque não é isso a intenção. Se você saiu aqui curioso sobre o assunto, ou qualquer coisa que a gente falou, já está feito. Aí você vai atrás agora e vai estudar de verdade. Nana, obrigado, te cuida.
Você que chegou até aqui, volte semana que vem. Voltando semana que vem, mais uma vez, seremos eu, você e as circunstâncias. Se cuide, fique bem. Até lá. Obrigado, Dana. Até mais.